Esse assunto é para você, homem, viu? Preste bastante atenção, mas para as mulheres também. Pesquisas apontam que cerca de 15% dos casais que desejam engravidar não conseguem. E a infertilidade é um dos pontos que dificultam a realização desse sonho. Mas o que causa a infertilidade? E olha, muitas vezes falamos somente das mulheres, mas o número de infertilidade masculina também é alto. Sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com o urologista David Arimateia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. É uma honra, estar aqui mais uma vez, para a gente poder falar um pouquinho, principalmente de um assunto que eu gosto muito, que é a infertilidade, Pois é, e a gente já traz aqui nesse comecinho essa informação, porque quando fala em infertilidade, as pessoas, o casal está com dificuldade de engravidar e aí pensa logo, o problema é com a mulher, mas muitas vezes o problema pode estar no homem, porque o homem, ele ainda tem aquela história de não querer visitar o médico com frequência, assim como as mulheres, O homem ainda tem essa certa resistência. É isso, doutor? Exato, Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, é o que é infertilidade, Infertilidade é uma condição em que um casal, durante um ano aí de relações sem um método contraceptivo, não consegue uma gestação, certo? Esse é o conceito. E como é que a infertilidade acontece? Quem é que causa, Na verdade, são causas que podem ser tanto do homem, realmente, quanto da mulher, mais ou menos numa mesma proporção, Por volta aí de 35% das causas, elas têm um fator feminino, 35% fator masculino, por volta de 20% o fator é dos dois, tanto do homem quanto da mulher, e 10% são causas que ainda não são conhecidas, Então, a gente vê uma equidade, todos devem procurar, um atendimento aí num caso de uma suspeita de infertilidade. Com certeza. Eu vou fazer só uma correção, viu, gente? É Davi Arimateia, urologista. E a gente, desculpa, é sempre bom a gente saber o nome certinho para pronunciar, porque a gente gosta de ser chamado pelo nosso nome como ele é. Então é Davi Arimateia. Corrigi? Exatamente. Muito bem. Chegou o momento de saber alguns dos nossos destaques. Perdão, é hora de saber aqui, perguntas, a participação dos nossos telespectadores. Aqui começando, doutor Davi, a Maria da Pureza de Nossa Senhora da Glória, ela pergunta: quais são as causas da infertilidade conjugal? Bom, como ela tocou no assunto amplo, conjugal, a gente tem que, primeira coisa, procurar saber, investigar o casal, saber se o fator é masculino ou se o fator é feminino, certo? Fatores femininos são ligados principalmente a distúrbios hormonais, distúrbios ovulatórios, doenças como endometriose, ovários policísticos, algumas outras condições. E do homem também, a gente tem que procurar saber doenças anatômicas, também doenças hormonais. E dos dois, principalmente, questão de hábitos de vida, que isso também influencia bastante na questão da fertilidade. Por isso é importante tanto a mulher quanto o homem fazerem seus exames regularmente. Exatamente, Fertilidade, na verdade, reflete saúde, Casais que talvez tenham alguma condição ruim de saúde, isso pode ser refletido como infertilidade, Infertilidade pode vir para um casal. Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. Participação agora do Cristiano Aragão, de Buquim, sul do estado. Quando a infertilidade deve ser investigada? Bom, de maneira geral, ela deve ser investigada quando o casal, depois de um ano de relações sem método contraceptivo, não consegue gestação. Só que existem alguns pormenores que a gente tem que considerar. Por exemplo, em mulheres até os 35 anos, se você tiver alguma doença já sabidamente prévia, alguma doença ginecológica, alguma condição que sabe que se leva a uma infertilidade, ela deve procurar o atendimento antes, assim como o homem também. Se ele sabe se tem alguma história de alguma cirurgia genital, alguma doença grave com acometimento genital que ele tenha tido no passado, e ele não deve esperar, Passou aí de 6 meses, ele já deve estar procurando um serviço de reprodução, ou um especialista em reprodução, para poder fazer essa investigação. Muito bem. Vamos para mais uma participação. Olha lá, o Fábio Luiz de Estância. Quais são as causas da infertilidade no homem? Aí o senhor já citou algumas, mas vamos reforçar. Certo, As causas de infertilidade no homem, a gente divide, em alguns
em alguns métodos, por exemplo, existem causas anatômicas, certo, do homem, por exemplo, que são, a maioria das vezes, né, são algumas causas reversíveis. A principal causa é a varicocele, tá? Ela está presente em até 40% dos homens inférteis, que são, a varicocele consiste em varizes escrotais, certo? São varizes, né, que são veias dilatadas e com refluxo de sangue, né? O sangue volta no testículo, isso mantém o testículo mais aquecido além do necessário, isso gera um estresse, né, nas células germinativas, nas células que fabricam os espermatozoides, isso acaba refletindo em fertilidade. Essa é a principal causa, mas existem diversas outras, por exemplo, outras doenças testiculares, como as inflamações testiculares, são conhecidas como as orquites, são muito causadas pela cachumba, né? Aquela famosa cachumba desceu pro saco, né? Que o pessoal fala. A papeira, né? Como a gente Isso. chama no interior. Teve papeira, o homem tem que ter cuidado, senão desce, viu, homem? Tem que manter ali o resguardo direitinho. Lá no interior a gente amarra aquele pano aqui na cabeça e tem que manter o cuidado, tem que manter o resguardo, porque senão ela desce. E acaba causando a infertilidade. Isso, é uma das causas, né? Outras causas também são distúrbios hormonais, né? Doenças prévias, alguns tumores podem causar testiculares, tratamentos oncológicos e hábitos de vida, certo? Consumo, né, excessivo de álcool, tabaco, outras drogas. Também a obesidade, ela deve ser pontuada, que é um fator muito importante, né, na questão da fertilidade. Indivíduos muito obesos, tanto homens quanto mulheres, têm uma dificuldade maior, né, em serem férteis. A gente tem mais uma participação aqui no telão. Vamos saber agora de onde vem aí a dúvida para o Dr. Davi Arimateia, urologista. Carlos Marques, de Lagarto. O fator idade influencia também na fertilidade masculina? Influencia. Esse fator, na verdade, ele é mais destacado na fertilidade feminina, certo? Por volta aí, a partir dos 35 anos, né? A mulher, ela tem uma queda gradual da sua fertilidade que se acentua mais a partir dos 38, 40 anos. Só que pesquisas vêm mostrando também que, ao longo dos anos, os homens vêm ficando menos férteis com a idade, certo? Era um fator que não preocupava, né, a nós homens antigamente, só que as coisas vêm mudando, provavelmente por fatores ambientais, né? Os homens também vão ficando com o tempo aí um pouco menos férteis. Porque sempre existiu essa história de que a mulher, o corpo da mulher envelhece com ela, o útero, né? Tudo envelhece junto. Já o homem não, o homem de 70, de 80 pode produzir aí a qualquer momento, mas a história está mudando então. Talvez pelas condições, o modo de vida. Exato, é o que principalmente vem sendo atribuído, né? Porque a gente não tem encontrado assim, uma justificativa, né, que não seja essa, né, no momento. Então, acho que o ambiente ele tem mudado o homem, né? Talvez uma questão evolutiva, né? É isso. Vamos para mais uma pergunta no telão, doutor Davi Arimateia, respondendo questões aqui sobre fertilidade e infertilidade. O Diego Silva, de Japaratuba. Tratamentos oncológicos podem causar infertilidade? O senhor já comentou, inclusive, algumas doenças aqui. O tratamento oncológico entra também nessa série? Entra, né? Quando a questão envolve tumores, a gente tem que estar ciente que alguns tumores levam à infertilidade, principalmente tumor de testículo no homem, né? Pode ser algum tumor de ovário, tumor uterino na mulher. E também, por exemplo, os tumores da próstata. E o próprio tratamento, né? Muitos podem levar à infertilidade, principalmente quimioterapia e radioterapia, certo? Até uma orientação, né, que nós homens, né, principalmente nós urologistas temos, quando a gente está diante de um paciente que tem, por exemplo, um tumor de testículo, que ele faça uma preservação seminal, se ele tem uma intenção ainda de constituir uma prole, né? Se ele quer ter um filho ainda, é interessante que ele vá a uma clínica de reprodução assistida, colete e congele seu sêmen, porque a própria doença pode levar a uma infertilidade, se não levar, o tratamento leva. Então, o tratamento oncológico, ele tem alguns efeitos colaterais, entre eles causar infertilidade. Vamos para mais uma participação aqui no telão. Vamos ver. Rebeca Nascimento, do município de Telha. Como prevenir e tratar a infertilidade? Essa pergunta eu acho que talvez seja a resposta para a maioria das doenças, né? Como é que a gente previne e trata essas doenças? Tudo se baseia em questões principalmente de hábitos de vida, né? Que é o que a gente pode modificar, né? Os nossos hábitos de vida. E
quais são, né? Aqueles de maneira geral, hábitos de vida saudáveis, como dormir bem, praticar esportes com frequência e regularidade, também uma alimentação saudável, regrada, combater a obesidade, combater também os excessos de álcool, tabaco e outras drogas. Doutor, quando a gente fala sobre infertilidade, né, eu respondi a pergunta da Rebeca, de uma forma geral, hábitos de vida saudáveis, né, para combater todos os males. Mas a gente falando sobre a infertilidade masculina, eu sou do interior, gosto de dizer que sou de Graco, Cardoso, sertão do estado. Mas quando a gente fala em infertilidade masculina, tem sempre um tabu, né, que envolve esse mundo masculino, porque fala da masculinidade. No interior a gente ouve as piadas, fulano é goro, né? Quem já ouviu? Porque aí mexe com a história. Tem alguma relação, infertilidade, impotência sexual, porque mexe com a masculinidade do homem. O homem não gosta muito de falar desse assunto. Ainda tem isso? Ainda tem esse tabu? De maneira geral, esse tabu existe, né? Os homens, eles associam, né? Porque a visão que a gente tem, né? Principalmente como você falou, eu sou do interior, que um homem mais viril é um homem que tem uma prole constituída, né? Uma prole maior. E a questão que você tocou de infertilidade, né? E a parte de potência sexual, talvez isso pode se juntar quando o quesito é uma questão hormonal, tá? Alguns desajustes hormonais no homem, né, podem levar à disfunção de ereção, à disfunção de libido, à disfunção ejaculatória. Levando à disfunção ejaculatória, isso pode levar também, né, a um distúrbio de fertilidade. Mas não é regra, não sempre acontece assim. Não necessariamente se você tem um indivíduo que tem uma disfunção erétil, ele está infértil, né? Ele pode ter a sua produção de sêmen, a sua qualidade de sêmen preservada. Doutor Davi Arimatea, urologista, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Balanço Geral, trazendo todas as informações para homens e para mulheres também. O seu Antônio gostou quando eu falei que fulano é goro, viu? Não sei porquê, mas ele deu uma risadinha ali. Doutor Davi, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.